Agora. Bom, irmãos, a gente tem conversado aqui sobre o livro de Juízes, a perspectiva da espiritualidade líquida dos nossos dias. Queria pedir para você abrir lá no livro de Juízes, capítulo 17. Semana passada, o pastor Sávio pregou até o versículo 6 desse mesmo capítulo e hoje eu queria conversar com vocês a partir do verso 7 até o 13 do capítulo 17 de Juízes. Juízes é um dos livros que está no início da Bíblia. Juízes deve ser o 7º livro da Bíblia, logo depois de Josué. Você vai encontrar o livro de Juízes e abra no capítulo 17, a gente vai ler. Pensando em alguns que de repente não tiveram domingo passado aqui e também não ouviram durante a semana a pregação no YouTube, eu vou ler do versículo 1 até o final, tá joia? A gente lê do versículo 1 até o versículo 13 e quer conversar um pouco, você perceba um pouco sobre a vida desse cara chamado Mica. Ele não era um juiz no meio do povo de Israel, mas ele representa demais a época em que os juízes viveram e desenvolveram o seu ministério. E eu creio que ele representa também demais a época que nós vivemos e o tipo de espiritualidade que muitas vezes nós desenvolvemos dentro do arraial, dentro da igreja, dentro da esfera do reino de Deus aqui na terra, como a gente vive hoje aqui na igreja. Então a gente vai ler Juízes, capítulo 17, a partir do versículo 1. Se tem alguém aí perto de você sem Bíblia, por favor, estenda a mão, abençoe, para que todo mundo possa ler. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve na casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa espiritual, religiosa, uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Você pode ler o versículo 6 comigo? Naqueles dias não havia rei em Israel, o que achava mais reto. A gente vai lendo alternadamente até o final, tá bom? Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer.
e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Então disse Mica: eu sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote na minha casa. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, é a tua palavra, Senhor. E não é nem a habilidade de quem fala, nem a habilidade de quem ouve. É somente se o teu Espírito resolver descortinar nossa mente, coração, e a gente poder perceber a tua palavra, ouvir a tua voz. Então, nos abençoa para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Juízes é um daqueles livros difíceis da gente ler na Bíblia, e é difícil de entender, e é difícil também, confesso, de conectar o livro à minha vida, ou seja, ler o livro de Juízes e entender o que é que Deus quer falar comigo através desse livro. Não sei se eu estou sendo aqui leviano ao falar isso, mas eu penso que é a dificuldade de muitos cristãos com alguns livros da Bíblia. Um deles é Levítico, por exemplo, que quando fazemos um compromisso de leitura bíblica anual, a gente começa bem, mas chega um momento em que a gente começa a abrir mão, a não estou entendendo e a desanimar. Geralmente, nós começamos uma leitura bíblica muito boa no livro de Gênesis, lemos ali a história primária até o capítulo 11, vemos ali a aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, a história de Deus com José e com o seu povo, entramos em Êxodo, o Egito, a libertação e tudo mais. Mas quando chega no livro de Levítico, dá uma dificuldade, é ou não é? E agora? Estou entendendo nada. O estilo de culto lá era muito diferente do nosso, e uma gama de sacrifícios, de ordenanças, e a gente não entende bem. Bom, não é o alvo da gente falar sobre Levítico, mas uma boa dica que eu recebi e já fiz é ler o livro de Levíticos junto com Hebreus. Você lê 2 capítulos de Levítico e 1 capítulo de Hebreus, naturalmente você vai terminar mais ou menos junto, os 2 livros, e vai ser uma bênção fazer essa conexão. Mas o fato é que às vezes a gente persevera e passa o livro de Levítico, a leitura fica mais leve, embora muitas confrontações de Deus, um livro de Números, Deuteronômio, quando Moisés está ali reeducando, ensinando, discipulando o povo com a aliança, com a lei, Josué desbravando a terra, conquistando territórios, e a gente escuta Deus falando com Josué: seja forte e corajoso, Josué, fui eu que mandei você, persevera no meu caminho, persevera na minha palavra. Deus vai dando vitória a Josué, e no final do livro Josué ora e consagra sua casa, sua família, num versículo muito conhecido, quando ele diz: eu não sei vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia que o contexto que o povo, as tribos, estava entrando lá na terra de Canaã, era um contexto de muita idolatria, prostituição, falta de Deus, e não era nada diferente do contexto que a gente vive hoje também na nossa sociedade. Ok, mas quando chega o livro de Juízes, a gente começa a não entender muita coisa, porque são muitos nomes, são muitas histórias, algumas um pouco enigmáticas até, estranhas aos nossos ouvidos, alguns milagres que Deus fez, e natural que a gente vai lendo o livro de Juízes e não consegue se identificar. Essa é uma excelente oportunidade, não somente para a gente olhar para Mica, mas também para a gente entender um pouco o livro de Juízes, e eu gosto muito de fazer isso, porque isso me ajuda bastante na minha leitura bíblica. O livro de Juízes começa nos 3 primeiros capítulos
dizendo para a gente que o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, não fora fiel ao que Deus tinha mandado eles fazerem. Primeiro capítulo vai falar que Josué morreu e o povo perdeu essa liderança que tinha ali em Josué, que foi aquele que deu continuidade ao ministério de Moisés. Mas quando Josué morre, o povo tem as orientações muito claras. Eles devem avançar, eles devem conquistar territórios e eles devem, naquela terra ali de Canaã, estabelecer o reino de Deus, a Shalom de Deus, a presença de Deus através dessa aliança. E o fato é que os primeiros capítulos de Juízes mostram para a gente que o povo não obedeceu a Deus. Eles não tiram os povos que deveriam ser tirados, eles não exterminam a idolatria e a prostituição no meio dessas terras. Pelo contrário, eles vão fazendo acordos, eles vão se misturando e eles vão abrindo brechas. Acordos de conveniência com o pecado, acordos de conveniência com a sociedade corrupta, que vai abrindo pequenas brechas no coração, que com o tempo se tornam grandes abismos. Pequenas brechas no coração, que com o tempo se tornam um grande abismo, que faz não somente a minha vida sucumbir, mas muitas vezes a minha família e muitas vezes o povo de Deus juntamente comigo. A partir do capítulo 3, versículo 7, você vai ver que começa um ciclo de juízes no meio do povo. E é interessante porque você poderia elencar vários juízes que vão aparecer aí, a gente conhece o nome de alguns, né? O Sansão, o Gideão, Otiniel, Débora e tantos outros que vão fazer parte desse período, mas todos eles têm uma mesma característica, é o mesmo ciclozinho que vai acontecendo desde o capítulo 3 de Juízes até a morte de Sansão, que é no final do capítulo 16. Ora, a gente está lendo o capítulo 17, mas você vai ver aí, se você folhear sua Bíblia para trás, que tem a história de inúmeros juízes, e eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. O padrão é o seguinte: o povo de Deus se mistura, abre brechas no seu coração e se rebela contra Deus. Deus resolve pesar a mão sobre eles. Na ira de Deus, Deus pesa a mão, e Ele utiliza para isso os outros povos que fazem guerra, trazem opressão do inimigo contra Israel, e esse momento de opressão e sofrimento faz com que o povo clame a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós. E de repente Deus, na sua misericórdia, manda um mediador, um juiz, e esse juiz traz o povo, muitas vezes, ao arrependimento, e esse juiz devolve ao povo a paz. Naquele período do juiz tal, o povo de Deus, restaurado por Deus, vive um período de paz. Mas quando o juiz morre, o que acontece, irmãos? O ciclo roda de novo. O povo se rebela, Deus se ira e pesa a sua mão, o povo clama por misericórdia, Deus manda um juiz, o juiz estabelece um período de paz, depois o juiz morre. E roda novamente esse ciclo até o capítulo 16. O que é legal é que você tem pelo menos 7 momentos diferentes nesse período aqui, e eles abrangem todo o povo de Israel. Você vai ver que Deus levanta juízes no norte, no sul, leste, oeste, ou seja, todas as tribos, todo o povo de Israel está passando por esse processo. E, para mim, o tema muito visível no livro de Juízes é um versículo que vai se repetir bastante no livro de Juízes. Você vê, nós lemos capítulo 17, versículo 6, no capítulo 18, logo no primeiro versículo, e no último versículo de Juízes, no capítulo 21,
versículo 25, é essa mesma expressão que é: naqueles dias, naquele tempo, naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que ele achava mais reto. Você pode repetir? Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que ele achava mais. Era assim. Era assim. Termina o capítulo 16 dizendo que Sansão morreu. Talvez a história bíblica comece a tomar um novo fôlego com a história de Ruth, que é justamente o nascimento de um rei chamado Davi, que vem como um grande representante do reino de Deus no Antigo Testamento. A história de Mica, que está aí nos capítulos 17 e 18, mostra para a gente um pouco da realidade que era a vida das pessoas comuns naquele período dos juízes. Ele mostrou para a gente a história de alguns juízes, mas Mica não era um juiz. Mica não era um líder. Mica era alguém que era parte do povo. E a história de Mica mostra para a gente o quanto homens vazios tendem a desenvolver uma religião vazia, sem Deus, controladora, dominadora, manipuladora. Homens vazios tendem a fazer Deus a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Mica é a história desse homem vazio. Mas esse homem vazio, chamado Mica, ele não está lá no mundo. Ele não é aquele cara que você tem lá no trabalho, e esse cara que não acredita em Deus e vive uma vida muito louca, ou aquela mulher, ou aquela pessoa da sociedade perdida. Mica não é. Mica é alguém que está dentro do arraial do povo de Deus. Se a gente traduzisse, Mica está dentro da igreja. Mica está dentro das igrejas evangélicas. Um homem vazio, vivendo dentro da comunidade do povo de Deus, que foi prometida a plenitude de Deus aqui na terra. E a história de Mica é o seguinte: já foi pregado a primeira parte na semana passada. Mica rouba sua mãe, ele depois devolve a prata que roubou da sua mãe, e a mãe, que estava amaldiçoando ele porque ele tinha roubado, agora passou a abençoá-lo. E a mãe: vou consagrar esse dinheiro para Deus. Mas, parecido muito com Ananias e Safira, a mãe consagra só um pedacinho, e a consagração dela a Deus é para fazer um ídolo dentro da sua própria casa. E o problema do ídolo não está somente na imagem. O problema do ídolo não está somente que Deus tem ciúme. O problema do ídolo é que o ídolo é a maneira que nós temos de ter algo de Deus que me seja conveniente. O problema do ídolo é que o ídolo é o Deus que me serve. O ídolo é o Deus que representa um pedaço do Deus verdadeiro, do Deus grande, do Deus todo-poderoso, e esse pedaço é aquele que me é mais conveniente. Tão conveniente para Mica e sua mãe, que melhor do que adorar ao Senhor no tabernáculo, melhor do que adorar ao Senhor conforme Ele quer, melhor do que adorar ao Senhor se moldando a Deus, é construir um ídolo dentro da sua casa e fazer da sua casa uma casa de deuses, para que Deus possa se amoldar a minha vida. Ou seja, ao invés de a minha vida se amoldar a Deus, se amoldar à palavra de Deus, se amoldar ao Evangelho de Jesus, ao reino de Deus aqui na terra, que está presente aqui no livro de Juízes, a vida de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus é que vai se amoldar e vai servir aquilo que me é conveniente e aquilo que será utilitário para mim, aquilo que eu preciso, aquilo que eu acho que preciso para viver. E termina dizendo que Mica consagra o seu próprio filho. Essa é a primeira parte, e nessa consagração ele está fazendo a casa de deuses, que quem domina a casa de deuses é ele, e ele tem um domínio sobre aquele sacerdote que é o seu próprio filho.
entra um cara na história aí, que era um levita. Presta atenção, porque o levita, a igreja evangélica convencionou pensar, acho que por causa de um ensino equivocado, que o levita é o músico. Esdras é o levita da igreja, né? E às vezes a gente brinca até com isso, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja e apresentei um irmão aqui, e porque ele era músico, aí eu brinquei, esse é o levita lá da igreja, aí pronto, passou a noite a turma chamando ele de levita. Só que o levita no Antigo Testamento, embora algumas famílias eram músicos, o levita era alguém que estava a serviço do tabernáculo e do templo. Talvez, eu acredito assim, o levita tenha mais semelhança no nosso meio com um diácono do que propriamente com um músico. Esse levita, ele foi instruído por Deus para morar em 48 cidades de todo o território das tribos de Israel. Mas, ao invés de morar em alguma dessas 48 cidades, seguindo uma vocação, seguindo uma ordem de Deus, seguindo um caminho que Deus tinha para ele resolve andar. E o problema dele não está em andar, em viajar. O problema dele é que a motivação que está por trás disso é que ele vai procurar uma terra que aparentemente lhe faça bem. Veja que a proposta do levita, como é dito para a gente aqui no capítulo 17 que nós lemos, é procurar um lugar onde melhor lhe pareça. Procurar uma terra onde melhor lhe pareça. E aí, ele encontrou Mica. Se deram muito bem, lógico, é óbvio. Se deram bem demais esses dois. Grandes amigos. Se completaram bastante. Porque o levita queria uma terra que melhor lhe parecesse. E Mica encontra nele a oportunidade de ser abençoado por Deus através de um sacerdote, de um amuleto, através de um mediador que não vai representar Deus na sua casa, mas vai sim ser moldado à sua imagem, à sua conveniência, aos seus desejos. E Mica faz a proposta. Mais ou menos, Mica fez uma proposta irrecusável para o levita. Mais ou menos assim. Irrecusável aquela proposta. Você vai receber muito dinheiro anualmente, muito. Você vai ter onde morar, você vai ter o que vestir. Mica fez aquela proposta irrecusável. Você vai ter casa, você vai ter moradia e você vai ter um bom salário. O salário que você vai ter, que você não teria como levita e que você não teria, talvez, com nenhum dos outros povos ou com nenhum das outras famílias de Israel, você vai ter aqui. Praticamente um cheque em branco assinado, dizendo, Mica, preencha levita, preencha aí o que você quer. E o levita disse, rapaz, esse negócio é de Deus. Porque normalmente, quando nós recebemos boas propostas, nós pensamos que elas são de Deus, normalmente. E dificilmente um crente vai numa reunião de oração e diz assim, irmãos, orem por mim, porque eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa, mas ela veio do inferno. Você já viu alguém falar isso? Não. Irmãos, orem porque eu recebi uma proposta, Deus abriu o quê? Uma porta para mim. Deus abriu as portas para mim e eu vou ser abençoado por Deus. É verdade que Deus abre portas e é verdade que Deus abençoa e nos dá condições melhores de vida. Mas é verdade também que há movimentos muito estranhos no nosso coração que muitas vezes se tornam armadilhas, como eu falei no início, são aquelas pequenas brechas que se tornam abismos na nossa casa. Abismos que fazem a minha vida espiritual sucumbir e muitas vezes a vida espiritual da minha família, muitas vezes a vida espiritual da minha igreja, das pessoas com quem eu convivo na comunidade de fé, tão somente por causa daquela brecha. E nesse processo de relacionamento, Mica e o levita, Mica se torna
ali o dono, o dominador, o pai, aquele que está cuidando do levita, aparentemente como um abençoador, mas na verdade o levita se perdeu completamente. E a raiz religiosa do Mica é o seguinte: agora que eu tenho um sacerdote na minha casa, Deus vai me abençoar. É mais ou menos como a gente ora, como a gente procede com a nossa oração. Deus abençoa o meu caminho. Deus abençoa a minha vida e Deus ele vai se amoldando aos caminhos que eu vou estabelecendo. Seja nos estudos, quando os meus planos para os meus estudos e a minha formação envolvem abrir mão até mesmo da presença de Deus, da palavra de Deus e da comunidade de fé e da missão de Deus aqui na terra. Deus se amolde ao meu trabalho, mesmo quando o meu trabalho envolva uma questão, não somente uma questão ética, mas uma questão de perda de coração, de esperança e de movimento espiritual na presença de Deus. Deus se amolde aos desejos relacionais do meu coração, mesmo quando vamos estabelecendo relacionamentos que Deus não abençoa e a gente quer que Deus abençoe de todo jeito. E na verdade, o problema aqui, muito mais do que numa relação financeira, econômica, o problema está no coração de Mica. E o problema está no coração, nosso coração e no coração da nossa igreja evangélica brasileira hoje. Tenho certeza que você teria inúmeros exemplos para conversar a respeito de Mica nos dias de hoje. Essa espiritualidade que é líquida em nossos dias. Esse próprio tema, ele remete a um sociólogo polonês, talvez alguns tenham contato com ele, chamado Zygmunt Bauman. Escreveu muitos livros, Modernidade Líquida, Amor Líquido, dezenas de livros com essa mesma nomenclatura. E Bauman faz uma leitura da sociedade, me parece muito pertinente, mesmo sem Deus. Na graça comum de Deus, Bauman faz uma leitura muito boa a respeito da sociedade que perde os seus fundamentos sólidos, as suas convicções históricas e passa a viver uma vida fluida, um movimento líquido que se transforma muito facilmente em situações diferentes. Se a gente fosse usar a linguagem mais sociológica, antigamente eu e você nos amoldaríamos, ou nos amoldávamos, ou eu e você nos ajustávamos à sociedade geral. Eu e você nos ajustávamos à igreja, a gente ia se ajustar ao trabalho, à sociedade, ao padrão familiar. Mas nesse período aí, que tem uma série de processos, esse período chamado de modernidade líquida, o mundo se ajusta a mim. Porque o que vale é a emancipação, é a individualidade, é a liberdade, é a felicidade pessoal. Então, é o mundo que se amolda a mim. É o trabalho no tempo e espaço, que mudou bastante nas suas relações, que se amolda a mim. É a família, o padrão familiar, que vai se amoldar aos meus desejos. E é a igreja que se amolda a mim. Eu ouvi semana passada a pregação do pastor Sávio falando aqui, pelo menos no culto das 8h30, ele falou, das 11 eu não ouvi, é que a verdade, hoje em dia, você abre igreja como se abre bodega. Se abre igreja para todo gosto. Porque segue esse mesmo padrão. A igreja, a família, a sociedade se amolde a mim. Exatamente isso que Mica está fazendo. Conversei uma vez com um líder de uma dessas igrejas e ele dizia assim: o meu público são os desigrejados, que não aguentam mais a igreja, e a gente alcançou eles. Como foi que alcançou? Alcançou com um discurso que é um discurso confortável, alcançou com um discurso e com uma metodologia que é confortável, com a religião confortável, e por isso alcançou. É isso que Mica está fazendo aqui. E se você for bem sincero,
É isso que muitas vezes nós fazemos. Porque quando a gente cita esse tipo de exemplo, praticamente a maioria está fora aqui. Mas muitas vezes a nossa espiritualidade reflete bastante a espiritualidade do Mica. Bastante. Pessoas, por exemplo, que saem de histórias de igreja e vão se tornar membro de uma nova igreja e resolvem não se envolver, não se doar, não se entregar mais, porque já sofreu muito antigamente, é melhor amoldar um ídolo para mim, amoldar um pastor para mim, um líder para mim, para que ele se conforme à minha vida e não me conforme à vida dele. Você chega na igreja, ela tem um bom ar-condicionado, ela tem um banco acolchoado, moderno, ela tem uma boa pregação, tem um bom departamento infantil, tem um bom ministério com jovens, adolescentes, tem coisas muito boas para o meu serviço, para a minha imagem. Eu encontrei a igreja ideal. E pessoas que não estão desigrejadas, mas estão dentro de igrejas, mas muitas vezes são consumistas da fé e não pessoas consagradas a Deus para se doar, para se amoldar e se conformar ao movimento de Jesus, ao movimento de Deus, ao movimento do Evangelho e ao próprio reino de Deus. Mas ao invés disso, é o reino de Deus que se amolda a mim, é a igreja que se amolda a mim, é o caminho que se amolda a mim, é o líder que se amolda a mim, é o processo que se amolda ao meu processo, ao meu reino, à minha visão e às minhas coisas. Nós vivemos assim, irmãos, nos nossos dias. Crentes que não sabem mais receber repreensão. Quando um líder, um pastor puxa a orelha, não sabe ouvir a voz de Deus. Não sabe entender que muitas vezes há um discernimento espiritual, muitas vezes Deus quer falar. Quando algum irmão chega e dá uma chacoalhada, assim, eu não vou mais naquele culto, porque aquele irmão acha que é o dono da verdade e não há um padrão de comportamento, de quebrantamento, porque na verdade nós agimos como Mica. Nós queremos pagar o serviço, nós queremos dominar os líderes, nós queremos que eles sejam a nossa imagem e semelhança, que a igreja seja a nossa imagem e semelhança e que Deus seja também a nossa imagem e semelhança na terra, e não o contrário. E pensando assim, nós não declaramos isso publicamente, mas no nosso coração, muito pior, porque ela fica arraigada, alicerçada na nossa alma, nós passamos a dominar, ou dentro do arraial de Deus, estabelecer o nosso próprio reino, a nossa própria vida, a nossa própria dinâmica. Mas o discurso, na reunião de oração, no pequeno grupo, no culto, em uma conversa ou outra, é: Deus está me abençoando. Ou irmão, ore por mim, porque Deus vai me abençoar. Eu vou abrir mão do meu tempo com Deus, eu estou abrindo mão da minha família, eu estou abrindo mão do ministério que Deus quer para mim, mas Deus vai me abençoar. Eu estou abrindo mão de uma entrega completa de coração a Deus, eu estou abrindo brecha na minha alma, mas Deus vai me abençoar. E a verdade é que a história de Mica, essa espiritualidade de Mica, ela é enganosa e ela é bastante mentirosa, mas ela é bastante sorrateira. Bastante sorrateira. Veja que nesse texto, é verdade que o capítulo 18, a história de Mica, continua e a gente vai olhar para ele na semana que vem. Mas o fato é que essa espiritualidade de Mica é uma espiritualidade de conveniência. É uma espiritualidade utilitária. E essa espiritualidade não serve, não agrada, não toca o coração de Deus. Ela é de conveniência, porque Deus vai se tornar a minha imagem e semelhança. Eu não tenho nada para mudar na minha vida. Deus que se ajuste. Deus que se ajuste aos meus desejos, meus sonhos, meus projetos, minhas ambições, meu ministério, meu trabalho. Deus que se ajuste a isso. Eu não tenho nada. Conveniência. Você, como aquelas
lojas mesmo de conveniência, aquelas rápidas. Você vai, compra o que está precisando, consome e vai embora. Conveniência. Outra forma, utilitária. Deus vai me dar tudo o que eu preciso. E aí é quando muitas vezes nós aprendemos um versículo errado. Nós lemos aqui no início, Salmo 37, e lá no versículo 4 diz pra gente o quê? Agrada-te, lembra? Do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. É o versículo que toda mãe gosta de colocar na geladeira de casa para os filhos. E muitas vezes nós, pais, mães, irmãos, discipuladores, líderes, quando fazemos isso, estamos agindo igual a Mica, igual a mãe dele. Criando filhos idólatras, que amam o conforto, amam o dinheiro, amam a conveniência, mas não amam a Deus de verdade. Amam a si próprio, mas não amam a Deus. Porque eles aprendem, e nós aprendemos assim, que se agradar a Deus, Deus vai lhe abençoar. É por isso que quando chega um sofrimento em casa, a primeira pergunta que a gente faz é: o que é que eu fiz? Foi que eu fiz para Deus me fazer isso? Quando chega uma primeira dificuldade no trabalho, e é verdade que nessa hora, a solução mais rápida, normalmente é um desvio, é uma mentirinha, é uma coisinha ali por debaixo. O que é que eu fiz para Deus me colocar nessa situação? E, na verdade, o versículo está dizendo assim: agrada-te do Senhor, porque dessa forma, até os desejos mais íntimos do nosso coração são convertidos. Agrada-te do Senhor, porque nesse caminho o nosso coração é convertido de verdade. Agrada-te do Senhor, não porque Deus tem a obrigação de fazer o meu coração e os meus desejos se realizarem nessa terra, mas porque Deus converte os maus desígnios e os maus pensamentos e caminhos sorrateiros do meu coração. Confia e entrega o teu caminho ao Senhor, porque o mais Ele fará. E no versículo 11 diz que os mansos, não aqueles que são calmos, mas aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, seguros em Deus, na alma, no íntimo, eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, e Jesus fala que são bem-aventurados. Ok, uma religião de conveniência, uma religião utilitária. Mas a base, ou o fundamento, o cerne, aqui na história de Mica, não é ensinar a gente a falsa religião e a verdadeira religião. O cerne da questão aqui é que Mica, estando dentro do reino de Deus, dentro da história de Deus, dentro do evangelho de Deus, resolveu criar o seu próprio reino. Porque a temática de Josué e Juízes é a temática do reino de Deus avançando na terra. Mas a temática no coração de muitos homens que estão vivendo nessa história, nesse período da história, que reflete muito o nosso período também, a temática deles é homens e mulheres construindo o seu próprio reino para que Deus de alguma maneira abençoe. E essas pessoas, ao invés de se submeterem ao reino de Deus, se submeterem ao caminho de Deus, ao evangelho de Deus, à revelação de Deus, resolvem criar um próprio reino, ao qual eu vou ser o dominador, o senhor, o controlador, o manipulador. E o fato é que esse reino dos homens, essa glória dos homens, não cabe no reino de Deus, porque no reino de Deus somente um domina, somente um é senhor, somente um é adorado, somente um é glorificado, é entronizado, somente um, que é o Senhor, e não nós. E Mica, ao invés de se submeter ao domínio de Deus, resolveu criar um ambiente em que ele vai dominar,
porque tem dinheiro, porque tem linguagem religiosa, porque sabe fazer o métier da coisa acontecer. Ele sabe fazer. Antigamente, talvez, assim, antigamente que eu digo, mais recente, os filmes de Hollywood tinham uma narrativa pra gente, que era mais ou menos assim. É uma história que começa ruim, mas termina boa. Você já viu um filme assim, não já? História que você tá assim, com o coração na mão, dizendo, rapaz, não acredito que isso aconteceu e tal, não sei o quê. E no final, é aquela maravilha. As novelas tinham muito isso. É tanto que o final da novela passa na sexta e no sábado, né? Eu nunca assisti, mas brincadeira. Tem gente que só vê o último capítulo, porque é o momento em que está todo mundo feliz, festejando, a coisa se reverteu. Só que ultimamente, de um tempo para cá, muitos filmes e novelas estão terminando ruim. Eu assisti um filme recentemente, uma comédia romântica, que não vou contar aqui a história, mas estava eu e Joyce assistindo, dizendo, rapaz, isso tem tudo para acabar bem, eu já sei como vai acabar. E quando a gente estava assim no final, já pensando naquela história de amor, o filme acaba com uma grande desgraça. Que eu não vou dar o spoiler, né? Uma grande desgraça. E você termina o filme com um nozinho assim, Eu passei o outro dia, eu não sou de chorar, mas passei o dia assim meio, caramba, que coisa estranha, negócio, como é que pode aquilo acontecer? A história de Mica ainda não terminou, mas ela não vai terminar bem também. Ela não termina bem. E muitos cristãos até começam bem a sua caminhada, mas não terminam bem. Em algum momento da história se perderam e passaram a viver uma religião utilitária, uma espiritualidade líquida, utilitária, o próprio domínio e o próprio reino, e não o reino de Deus. Normalmente nós começamos bem, mas infelizmente é comum encontrar cristãos, especialmente quando a nossa convivência cristã vai adquirindo décadas, 10, 20, 30 anos de convivência, e por aí vai. Eu tenho 17 anos e um pouquinho de cristão, e convivo com conheço pessoas praticamente esse período todo. E muitos que não estão bem espiritualmente hoje. Muitos. Frequentam a igreja. Fazem parte de ministérios. Muitos até que são líderes, mas não vivem uma vida bem. Não vivem o reino de Deus, o domínio de Deus no coração. Talvez a história de Mica, a melhor conclusão, fosse a conclusão de um homem quebrantado e arrependido diante de Deus, como muitas histórias da Bíblia. Mas talvez Deus queira ter deixado desse jeito, para a gente entender o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, aquele que está em pé, veja para que não caia. Como também aquilo que Jesus falou à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2. Você tem feito tudo certo, tem uma boa doutrina, mas perdeu o primeiro amor. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Senão, eu virei e vou retirar o candeeiro do seu lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar, puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça para a gente orar. Queria convidar o grupo de louvor aqui para a gente orar. E se você puder, seja sincero para Deus.
porque talvez Mica esteja aqui entre nós, vivendo no reino, na aliança, no arraial, na igreja, mas com um altar pessoal. Pode não ser uma imagem, talvez seja o conforto, talvez seja o dinheiro, talvez seja a própria família, talvez seja o poder, talvez seja a própria igreja. Mas Deus não compactua com esse caminho. Você pode orar: Senhor, tenha misericórdia de mim, quebranta o meu coração, eu quero me conectar a essa narrativa do Teu reino, da Tua justiça, da Tua vontade. Ore com coragem para Deus, dizendo: venha, Senhor, o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, a Tua vontade e não a minha, Teu caminho, Teus planos e não os meus. Você pode orar no seu coração: Senhor, Pai, olha, Senhor, para o íntimo do nosso coração e nos revela, ó Deus, o nosso caminho, Pai. Tu sabes que o nosso coração é fraco, corrupto, enganoso demais, mas, Senhor, livra-nos, Senhor, os nossos pés da queda. Livra, Senhor, o nosso coração da dureza. Livra-nos, Senhor, de vivermos uma espiritualidade vazia. Homens e mulheres vazios nessa terra, Senhor. Pelo contrário, vem, Senhor, com Teu Espírito e nos enche. Vem, Senhor, com o Teu reino e domina sobre a nossa vida, o nosso coração, sobre a nossa casa e sobre essa comunidade aqui, Senhor. Ó Deus, tantas vezes estamos até ministrando, estamos trabalhando, servindo ao Senhor nessa terra, mas vazios, sem coração, sem desejo, sem, ó Deus, anseio pelo Senhor. Porque invertemos a ordem e achamos que o Senhor vai se amoldar a nós. Pai, converta o nosso coração, nos conduz até a Tua presença sempre, Senhor. Abençoe cada um de nós aqui. Converta-nos, restaura-nos, educa-nos, Senhor, no Teu caminho e também aviva a Tua igreja. Aviva-nos, Senhor. Aviva o nosso coração. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.